Eu tenho muito orgulho de dizer que a minha formação foi dentro do Instituto Nokia. Lá eu aprendi sobre ética, respeito, que regras são feitas para nos livrar de problemas graves, que no mundo corporativo, por mais que a gente tenha um organograma, somos todos seres humanos e precisamos cuidar muito bem do próximo. E lá eu entendi que a mulher bem-sucedida era aquela senhora de cabelo curto, de passos firmes, fala objetiva, em que quando chegava no recinto todo mundo arrumava postura e passava pouco tempo com a família. Afinal de contas, ela era da Finlândia e morava em Manaus, que trabalhava até altas horas todos os dias. E hoje, aos meus 44 anos, quase 20 anos depois, eu entendo que a mulher pode ser sim bem-sucedida, ter um alto nível de produtividade e desempenho, mas que pode sair do trabalho às 18 horas e ter o momento em família, sair para jantar com os amigos ou com o marido, com o namorado, se arrumar para ir à academia, né, buscar o seu filho na escola e ter o tão pouco valorizado tempo em família. Hoje eu recebo no Cozinha Boutique a Simone Ramos, uma grande amiga que eu sou completamente apaixonada por ela e tenho muito orgulho. Diretora de Porto e Logística da Lockton. Isso. E diretora da Sou Segura, esposa do Ulisses e mãe do Samuca. O Samuca está no auge dos seus 15 anos. Exatamente. Muito bem-vindo, estou muito feliz que você está aqui. Adorei o convite, estou super honrada e feliz de estar aqui com você hoje. Você comenta um pouquinho sobre se é ou não uma utopia a gente pensar em ter aquele momento de jantar em família, ficar em casa, ter aquele momento gostoso, ou se a gente está vivendo uma loucura, correria total e zero tempo família, só trabalho, trabalho, trabalho. Eu acredito que ainda é possível, né? Parece que essa loucura que a gente está vivendo acaba limitando os nossos horários. Mas eu ainda sou daquela que quero chegar em casa, sentar do lado do meu filho, do meu marido, conversar. Mesmo que não seja para jantar todos os dias juntos, mas pelo menos para ter um momento ali em família, saber como é que foi o dia a dia de cada um. A gente se fala muito por telefone durante o dia, mas eu acho que presencial é diferente, né? Mas eu acho que o momento mais feliz do nosso dia é do lado de quem a gente ama, né? Sim, total. É do lado de quem a gente ama. Acalma, né? Acalma, tranquiliza. E fora que o Samuel, ele tem umas novidades, né, diárias, umas perguntas inusitadas que eu não sei de onde adolescente, ele tira. Né? Muito Ou me liga durante o dia, mas ele é um fofo. Às vezes ele me liga durante o dia pra saber, mãe, você tá bem? Pra dizer, mãe, só tô te ligando pra dizer que eu te amo, tá? Legal. Filho único, né? Legal. Filho único. Você sabe que eu tinha muito isso com meu pai, que você acabou de falar, né? Meu pai me ligava todos os dias pra dizer que me amava. Ah, seu pai era incrível. Loucura, né? Tipo, eu achava muito legal isso porque é a questão de... Eu não morava mais com meu pai, nem na mesma cidade que meu pai. Mas todo dia de manhã meu telefone tocava pro papai dizer, meu filho, eu tô ligando pra dizer que eu te amo, como que você tá, se tá tudo bem. Eu trabalho com marketing educacional, né? Então acaba que eu tenho que ler muito sobre isso, apesar de não ter filhos. Então a gente vê muito essa questão do apoio da família, o quanto a pessoa se sente segura, e aí ela se torna até mais bem-sucedida na escola, né? E é engraçado que muita gente me fala assim, daqui a pouco você aproveita agora, que daqui a pouco Samuel vai caminhar sozinho, né? Ele não vai querer mais viajar com vocês. Eu não tenho essa impressão. Legal. Eu acho ele tão próximo e ele gosta de viajar. Anos, né? Ele ama viajar com os pais. Ele já está no auge que teria que dizer assim, não quero mais. Exatamente. E ele ama viajar, tá junto, se reunir com os nossos amigos. Legal. Isso é muito bacana. Na tua carreira, logo quando você começou, você tinha alguém que você admirava, você olhava e dizia assim, meu Deus, eu quero ser assim? Essa pergunta é desafiadora, porque na verdade, quando eu comecei a trabalhar, todas as referências que eu tinha dentro do local de trabalho eram masculinas. Então eu acho que eu não conseguia me ver representada. Então o meu referencial principal sempre foi minha avó. Legal. Por quê? Porque a minha avó era uma mulher muito forte, brava. Legal. Pense numa mulher brava. Mas muito determinada, muitos filhos, né? Uma família muito grande. Sim. E ela sempre manteve a liderança como aquela matriarca que direciona, que coloca tudo em ordem. Sempre muito bem
arrumada, gostava de mesa pronta. Legal. E ao mesmo amo tempo, isso. eu também amo. É. Até hoje, né? Então, passou para minha mãe, passou Sim. para mim, para minhas irmãs. Mas o que eu via na minha avó era uma fortaleza muito grande e um refúgio para a família. Porque todo mundo se reunia onde? Na casa dela. Sim. E quando ela também não queria ninguém lá, ela expulsava todo mundo. Me deixe sozinha. Me deixe sozinha que eu quero ficar sozinha agora. E numa Muito época, bom. né, que a família sempre era a base, como a gente sabe que até hoje Sim. mas era muito mais forte antigamente. Muito mais forte. E aí, quando eu começo a trabalhar, eu venho dessa família, né, de muitas mulheres fortes, de muitas mulheres determinadas. E a gente não conseguia enxergar profissionalmente se eu podia chegar a uma diretoria, ser uma mulher, porque não tinha, né, Cris? Sim. Não tinha. Esse ano eu faço 30 anos de mercado de seguros. Não tinha mulheres em cargos de liderança. Sim. Então, o máximo que uma mulher chegava era uma gerência. Quando eu trabalhei no Ponto Frio com logística, foi até engraçado porque na época o cara que estava me apoiando, olhando para minha carreira, ele disse assim: você já conhece muito de comunicação, Cris, você precisa sair dessa área. Você precisa começar a ver uma empresa como que ela funciona, como um todo. Vai procurar comercial, qualquer outra coisa, menos marketing ou comunicação. Aí eu fui parar em logística no Ponto Frio, mas aí eu ainda era estagiária, então dava para eu fazer essa brincadeira. E aí tinha uma gerente de logística e eu achei sensacional. E ela era a número 1 de logística, primeira mulher como logística, isso em 2006. Não é tão longe assim, Não é, né? tão longe. Não é tão distante assim. Não. Agora, se a gente fala muito, né, da nossa vida profissional, o quanto que a gente estuda, busca, você acabou de fazer um mestrado, tá indo pro doutorado. A gente não para, né? Eu acho que a gente investe muito dinheiro e investe, eu acho que o maior bem que a gente tem, que é o tempo. Exatamente. Né? Para que a gente cresça, que a gente se desenvolva. E às vezes eu acabo vendo que a gente esquece um pouco da nossa vida pessoal para que a profissional possa caminhar. E eu tô querendo reverter um pouco dessa lógica, porque eu tô entendendo, aos meus 44 anos, ainda nova, talvez não, mas que, assim, pra gente ter uma vida plena e saudável, a gente não pode só focar de um lado. A gente tem que tentar equilibrar em diversos âmbitos, né? E aí, você olha pra sua vida pessoal e diz assim: puxa, aqui tá um pouco capenga, né? Quando eu descobri o que eu queria ser, foi meu pai pregando, falando mal dos publicitários, dizendo que nessa hora tem gente pensando no que você vai comprar, mesmo que você não queira, montando estratégias. Eu falei: eu sou boa de persuasão. E aí eu falei: pera, então para eu poder ser publicitária, que eu preciso morar em Manaus. Em Manaus não tinha faculdade de publicidade. Nossa. Aí depois abriu a Newton Lins. Eu ia vir para São Paulo para fazer na Mackenzie. Quando abriu na Newton Lins, eu falei: vou fazer aqui, tô em casa, né, e tal. E comecei a preparar meu plano estratégico para isso. De certa forma, eu comecei a usar uma habilidade minha para minha vida pessoal, né? Querendo ou não, o que eu quero ser quando crescer faz parte disso. Quando você olha para a sua carreira, né, você tem diversas habilidades. E aí você começa a pensar: essas habilidades aqui eu posso utilizar na minha vida pessoal para poder progredir de alguma outra forma? Com toda certeza absoluta. Até porque, assim, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Sim. E tudo aquilo que você leva para o trabalho é aquilo que você construiu desde a sua infância. Seu jeito de falar, a sua forma de pensar. Tem muitas coisas dos seus pais em você. Sim. Né? Já diria aquela música. Mas o que a gente também aprende no mundo corporativo e também no mundo acadêmico, a gente leva muito para a vida pessoal. No meu caso particularmente, por exemplo, eu fiz um curso de MBA na USP voltado para a gestão de projetos. E aí ele te ensina a extrair o melhor de cada pessoa, né? Você envolver várias pessoas no projeto e não descentralizar na verdade, né? Tirar de você. Que muita gente tem dificuldade de ouvir. E é um curso que te ensina a ouvir mais, a entender melhor quais são as habilidades de cada pessoa. Melhorar um pouco nessa habilidade de ouvir. Isso me ajudou muito, inclusive dentro de casa, né? Eu sempre muito acelerada, aquela coisa de ser muito a dona da razão. Então, quando você para escutar, você acaba levando isso para casa também. Sim. Deixa eu parar para ouvir, deixa eu falar menos. Sim. Né? Outra coisa também do mundo corporativo,
as agilidades que a gente tem que colocar para decisões. Então, para quem tem uma vida muito corrida, acordo muito cedo, acompanham a ida do Samuel para a escola, às vezes eu já estou viajando quando ele está se levantando. Então, a gente organiza melhor a agenda, organiza melhor o dia a dia. Sim. Coisas que... Fala sério, Cris, há anos atrás... tinha coisas que a gente demorava uma semana para fazer. Hoje a gente consegue fazer em 2 horas, uma hora, por conta da habilidade que foi desenvolvida para determinada função. Você leva isso para dentro de casa também. Uma coisa que a gente aprendeu lá em casa, por exemplo, a gente gosta muito de fazer inclusive as tarefas domésticas juntos. Legal. Não ficar... Porque se torna divertido, né? Porque aí, além de ser bom para a saúde, é comprovado. Não sei se você já viu um estudo, alguns testes que já fizeram no mercado, que você perde mais calorias se for comparado com a bicicleta, por exemplo. Jura? Andar de bicicleta. Eu sou zero pessoa que faz serviço em casa. A gente faz muito em casa. A gente faz muito em casa. Mas assim, de uma forma geral, eu acho que administrar o tempo, a agenda, trazer um outro olhar na parte das emoções, porque querendo ou não, dentro de casa, se você você senta para ouvir, para compartilhar, e você faz isso muito no trabalho, porque no trabalho você não pode fazer, por exemplo, você não tem uma intimidade ali no mundo corporativo de falar toda hora que você pensa o que você quer. Não. Ser mais polido. Em casa você relaxa mais, mas isso não te dá o direito também de fazer a mesma coisa em casa. Sim. Eu acho que é possível sim, Cris. Muita coisa que a gente aprende, a gente pode trazer para a vida pessoal. Coisa boa, né? Você falou, né, das habilidades que acaba agilizando a gente e tudo mais. A tecnologia como um todo, né, a parte de inteligência artificial, trouxe também essa agilidade para nossa vida, né? Então você para e começa a viver em um mundo de telas o tempo todo, toda hora, você só olha para isso, é celular, é computador, é um momento em que você tá ali, às vezes até mesmo com a família na televisão, né? Você despluga em algum momento? Olha, eu sou... Você vive o mundo offline? Eu uso muito. Muito. E me pego usando muito em casa também. Mas em casa, eu sou mãe e esposa. Legal. Isso pra mim é primordial. Sim. Amo parar pra cozinhar. Eu também. Final de semana. Gosto muito. Dou o meu toque pessoal nos ambientes da casa. Legal. A Bíblia fala que a mulher é a administradora da casa. Sim. Foi dado a ela, né? Esse privilégio. É um privilégio, né, Cris? É um privilégio. Pra mim é um grande privilégio. Você sabe que eu tenho uma mãe que ela é essa mulher que ela olha pra tudo em casa, né? Eu olho pra cada cantinho da casa, gosto de uma casa perfumada, muito limpa, organizada. Sim. E ao mesmo tempo, acredito que nós precisamos dar atenção um pro outro. Então tem horas que tem que parar pra não fazer nada. Sim, é tão pra bom. Estar junto. Essa hora Desligar de todas nada. as telas. De vez em quando eu faço essa loucura lá em casa. Sim. É difícil, não é tão fácil. Sim. Mas, por exemplo, né, eu falo assim, gente, vamos desligar? E aí eu viro a mãe louca. Bora, Samuel, sai desse celular. E momento de desespero. Né? Mas no sentido assim, não dá pra viver toda hora olhando pra uma tela, seja ela de celular, de televisão, de série, de tablet. Você tem que parar para olhar no olho do outro e conversar. É um desafio, não é fácil, porque prende a nossa atenção. É gostoso, né? Ficar olhando, ficar admirando. E não é só a questão do ser gostoso, né? Quando você para no celular, parece que agora é o meu momento de descanso, e não é. E não é. Na verdade, é um engano aquilo ali. Mas pega a gente de jeito. Sim. Então, eu comecei a criar algumas, vamos dizer assim, maneiras de fazer com que a gente pare para conversar, para se ouvir, para simplesmente tomar um café, descer e tomar um café na padaria, e vai andando, não pega carro. A gente mora próximo de muitas comodidades, então isso facilita bastante. Ou então simplesmente, vamos ali tomar um sorvete? Vamos a pé, vamos andar, vamos no parque. O sorvete para mim é dizer assim, tô triste, preciso ficar alegre rápido, vou tomar um sorvete. E é uma delícia, Sim. né? É uma delícia.
E é tão importante, é tão prazeroso, daquele cheiro no pescoço do meu filho, sentir o abraço do meu marido, né? Senão a gente já acorda estressado, ninguém fala com ninguém, todo mundo vai para um canto, ninguém se falou. Ai, cara, eu vi uma pessoa, eu não vou lembrar o nome dela, ela é uma pastora, se eu não me engano. Você tem foto no seu perfil com ela, que ela fala, Camila agitada. Barros. Ela é demais. Um dia ela falou assim, a mulher acordou mal, a casa inteira acordou mal. Isso é uma verdade verdadeira, absoluta. Sim. Porque se você acorda bem, você coloca essa turma toda pra ficar bem também. Mas no dia também que eu não acordo... Acabou, né? O Ulisses fala assim, não mexe com a sua mãe hoje não. Deixa quieto. Exatamente. Eu pergunto isso, assim, porque, assim, né, pós-pandemia, muito burnout aconteceu, né? Muito. Eu tive uma pessoa muito próxima de mim, que eu admiro, pelo amor de Deus, muito. E olhei pra minha carreira muito dizendo assim, quero ser igual. Então, tipo, altas horas de trabalho, né? Sempre tô aqui almoçando, tô resolvendo um problema no celular do trabalho. E querendo ou não, conversando com a minha terapeuta, ela falou assim, isso não é de agora. Faz tempo. Isso vem lá do início da sua carreira. Entendeu? Porque você adotou esse estilo de vida lá. Que você tem que parar o mundo para resolver esse problema. E no final das contas a gente para o mundo quando alguém morre, né? Alguém morre e diz, não, peraí, eu vou ter que ir lá. Alguém morreu, meu irmão. E aquilo que você estava fazendo não dá para esperar. Eu venho treinando a minha mente já há algum tempo. Até porque eu tenho inúmeras atividades. E eu me pego muitas vezes passando horário. Sim. Começando mais cedo. Mas acredito que tem algumas obrigatoriedades que você tem que colocar como meta na sua vida. Não trabalhar final de semana. Tem que colocar. Isso aí tem que ser assim, vou fazer o que hoje? Nada. Nada. Vou ficar aqui de perna pro ar. Sim. Vou fazer absolutamente nada. Vou colocar meta, como eu ouço, né? Eu amo ler, tá? Amo ler. Vou colocar meta de ler 3 livros por mês. Pra quê? Não dá pra ser só um? Pra você ter mais tempo pra você? Tô falando de descansar mesmo. Sim. Né? Porque também tudo eu tenho que ter muito conteúdo, eu tenho que estar atenada em tudo. Eu não sou obrigada a isso. Na verdade, o século, a forma como a gente está vivendo o mundo, está obrigando a gente a isso. Tá. Então, se a gente não desacelerar... Inclusive, eu estava com uma amiga ontem tomando um café e ela estava falando assim para mim, a minha vida tá tão boa... Porque ela mudou completamente o estilo de vida dela. Ela acorda cedo, vai na piscina. Legal. Tem uma amiga que é assim. Vai na piscina, obviamente trabalha, como todas nós, mas tem um horário dela para parar. Ela fala, a gente descobre que não vale a pena, você tá tão atarefada, com tanta coisa. Tudo bem, é uma paixão. Eu aprendi a amar estudar e não quero parar. E acredito que vou continuar estudando, que se tiver oportunidades, vou estar lá presente. Mas dá para você fazer um equilíbrio de vida. E outra coisa, aprenda uma coisa de uma vez por todas, né? Tudo dá para esperar. Sim. Não dá pra gente se cobrar toda hora que eu tenho que responder naquela hora, na hora que o outro quer. Dá para esperar. Dá para esperar, dá para esperar. E eu acho que um exercício não é simples, principalmente falando... A gente tem umas coisas parecidas, né? Nós somos aceleradas, ativas, queremos tudo para ontem, gostamos de tudo muito bem feito. Mas eu acho que para a saúde emocional, física, eu voltei ano passado para a academia, tá me fazendo um bem enorme. Porque eu sempre dizia assim, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Porque eu já começava o dia às 7 horas da manhã trabalhando. Não é normal. Não é normal. Você tem que começar o seu dia se respeitando, tendo prazer com outras coisas e fazer uma rotina diferente. E não é impossível, tá? Você sabe que eu aprendi a acordar às 5 da manhã porque eu gosto do meu tempo da manhã. É uma delícia. Eu não tenho a liberdade de chegar às 10 no meu trabalho, mas eu posso acordar às 5, eu durmo cedo. Entendeu? E eu não me sinto, que horror. Antigamente eu odiava acordar muito cedo. Mas se eu acordo às 5, eu tenho meu tempo para meditar, ler a Bíblia, alongar.
tomar um café da manhã sem pressa. Que é uma delícia. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho maravilhoso. Eu amo acordar cedo e fazer os meus exercícios matinais. Você, como uma mulher missionária, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para você. Por favor, fica à vontade. Sobre Provérbios 31, que eu estava lendo outro dia, eu achei sensacional o que fala sobre a mulher virtuosa, né? Comenta um pouco sobre isso pra gente. Eu levo isso muito a sério. Como eu te citei, a administração da casa foi dada à mulher, mas quando a gente fala de ser virtuosa, vai muito além disso. Uhum. Então, ao mesmo tempo que Provérbios fala da mulher virtuosa, Salmo 128 fala do homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele terá uma mulher frutífera. Ah, que legal. Uma videira frutífera, na verdade. Que a mulher dele será uma videira frutífera. Legal. Eu acredito que nós temos que andar lado a lado. Uhum. O casal, né, a família como um todo. E essa mulher virtuosa, ela desenvolve sabedoria que vem do céu. Uhum. Ela age com serenidade para resolver momentos de tensão que tem em toda a família. Uhum. Tem paciência, principalmente, para lidar com todos os desafios de administrar um lar. E eu acredito muito, Cris, que Deus dá maturidade espiritual para essas mulheres que agem com sabedoria. E se ela é sábia, ela recebe dons espirituais que fazem com que ela haja dentro de casa de forma diferenciada. Sim. E aí ela é reconhecida, ela se torna referência, ela se torna uma mulher admirada. E ela é muito abençoada, ela é muito privilegiada. Porque tanto seu marido, quanto seus filhos, quanto a sua família, né? E como eu te falei, dentro de casa, eu sou mãe e esposa. E eu não abro mão desse papel. Né? É assim que eu penso. Eu achei muito legal que quando eu estava lendo, uma coisa que eu percebi da mulher virtuosa é que ela, de certa forma, também tem um homem virtuoso ali do lado dela. Exatamente. Né? E uma coisa que eu percebi muito que é essa homem questão... forte, né? Um homem forte. Ela é também como uma mulher forte. Sim. E foi o que me chamou mais atenção, que acho que sim, a gente busca sempre ser bem-sucedida, né? Exatamente. Se desenvolver e tudo mais. Mas para que isso tudo aconteça, a gente tem que estar muito bem amparada em casa também. Né? Então, para que a gente seja bem-sucedida, consiga alcançar, né? Outros andares da carreira ou até mesmo na vida pessoal, você tem que ter esse cara do seu lado. Eu confesso para você que se não fosse o meu marido, eu não teria chegado onde eu cheguei, de jeito nenhum. Eu acredito. Eu acho que em todo tipo de amparo, tá? Em todos os níveis de amparo. E eu sempre falo para as pessoas que o meu maior projeto de sucesso é a minha família. Legal. Porque mas é isso, os outros sim. não dariam certo se não fossem eles, né? Sim. Eles que me apoiam, incentivam, comemoram cada vitória, né? E Ulisses é um homem de Deus maravilhoso. O pessoal até brinca, né? Fala, você realmente é muito abençoada. Porque ele é muito sereno, calmo, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Dos dois lados, senão tem que ter. Não dá certo. E tem que ter aquela questão do apoio, né? Total. De tipo, às vezes você não vai estar bem e ele vai ser o seu porto seguro e vice-versa. Exatamente. Né? E nos mínimos detalhes. Uhum. Então, às vezes, né, no final de semana, né, que a gente não tem, às vezes, alguma atividade, que a gente tira o sábado pra gente. Uhum. Então, a gente é prioridade. Inclusive, a gente combina até com a igreja. Muito Olha, legal. sábado é o nosso dia da família. Muito legal. Né? Claro que tem as emergências, Sim, as urgências, sim. e a gente entende. Mas a gente deixa muito claro para as pessoas que sábado é o nosso dia de estar junto. Muito obrigada por você estar num sábado comigo. Na verdade, isso é por sua causa, viu? Mas hoje, quando eu acordei de manhã, né, Dia Internacional da Mulher, Sim. tinha um café pronto, muitos Muito beijos e abraços, e ele falou, você vai lá com a Cris. Eu falei, eu vou. Legal. Pra você, qual que é o segredo da vida? Para mim, o segredo da vida é viver com Jesus. Sem Ele, nada somos. Uhum. Eu sempre digo que se não fosse... É claro que eu tive o privilégio dele me presentear com uma família maravilhosa, mas lá em casa, primeiro Ele, né? Em tudo, toda a honra e toda a glória para Ele. Ele é a base de tudo,
né? Em todos os momentos de alegria, de perdas. Sim. E sem ele, eu nada sou. E eu sempre deixo muito claro, né? Que ele é o amor da minha vida. Pois, gente, chegamos ao final desse bate-papo maravilhoso com a Simone e já agradeci por ela ter tirado o sábado com a gente. Nós vamos tomar o nosso café da manhã. Fiz pra gente aqui um prato bem basiquinho no sentido de rápido e sem muito trabalho. Então é presunto cru, rúcula, um pouquinho de parmesão em cima, um ovinho e o pão. Isso aqui é pra você guardar e usar bastante na sua cozinha. Ah, eu vou usar muito. Que lindo! Pra lembrar desse momento, pra lembrar que a gente precisa de dias leves e gostosos, que você possa fazer comidas gostosas e deliciosas pra sua família aqui, ó. E para os seus amigos também. Ai, gente, olha. Que belo, que lindo. Peraí, deixa eu colocar aqui de volta. E pra Simone, hein? Cozinha Boutique. Obrigada. Eu que agradeço.